Olá, seja bem-vinda a mais um CGS, Conversas com a professora Geisa Saraiva. Aqui eu te ajudo a passar com facilidade em concurso. Já fui aprovada em 3 concursos públicos, elaborei questões para vários concursos e atuei na produção e elaboração de temas para concursos. E o tema do nosso encontro de hoje é Estudando para concurso. Eu quero começar abordando esse tema com a pergunta: o que é estudar? Parece uma pergunta simples e ao mesmo tempo estranha, mas a verdade é que a grande maioria das pessoas não tem uma resposta clara a essa pergunta. Passamos a vida ouvindo que estudar é importante. Ouvimos isso na escola, na faculdade, na família e também na vida. O problema é que as pessoas entendem o ato de estudar como uma avalanche de conteúdos técnicos, mergulhado nas profundidades de livros, vídeos, aulas, áudios, enfim, tantas outras possibilidades. Essa é uma imagem desanimadora, porque quando vamos estudar, principalmente quando não temos o hábito de estudar no ritmo exigido para concursos, por exemplo, o ato de estudar fica enfadonho. E o ato de estudar, ele deve ser visto como um processo, uma ferramenta que aplicamos em nossa vida todos os dias e cujos efeitos geram o nosso aperfeiçoamento, nosso crescimento técnico e humano. Estudar não é só buscar o que não conhecemos, mas também ampliar nossa visão em relação a um determinado assunto, para que possamos nos sentir mais preparados para os desafios que os concursos nos colocam, já que a concorrência é cada vez mais acirrada nos dias atuais. Nesse processo, uma outra pergunta importante que se coloca é: por que estudamos? Estudamos para aprender e, por mais que isso pareça óbvio, é preciso dizer. Nós estamos acostumados a estudar fundamentados na quantidade de conteúdos. Ficamos horas a fio lendo e lendo, o que nos leva a acreditar que nossos parâmetros não estão no mesmo ritmo do processo de aprendizagem. Mas nesse processo nós estudamos cada vez mais porque aprendemos cada vez mais. O que antes não sabíamos passa a fazer parte da nossa vida. Entretanto, o bom estudante é aquele que aprende o que está estudando. Ler mais e não compreender não é estudar e não é aprender. Logo, o ato de estudar, ele deve ser pautado na qualidade e não na quantidade. Esse é o estudo eficiente e aplicável. E como é que eu sei que eu estou aprendendo? Quando aquilo que não se relaciona com o conhecimento que já temos, na verdade, quando aquilo que é novo se relaciona com o conhecimento que nós já temos, o que nos permite fazer novas e mais reflexões e delas extrairmos novas conclusões e experiências. E uma coisa deve ficar clara nesse processo: aprender não é memorizar e repetir aquilo que lemos. Pelo contrário, é quando eu tomo posse de uma ideia, reflito sobre ela e apresento o meu ponto de vista, tornando essa ideia minha. Além disso, o ato de estudar exige esforço. Estudar exige de nós uma postura ativa. Não é ficar à espera de um milagre. Isso não existe. O conhecimento é um ato, ou seja, exige de nós uma visão e uma ação diante dele. Essa ação é a nossa atitude de busca pelo aperfeiçoamento e crescimento técnico e humano. É percorrer o desconhecimento para que ele faça parte da nossa vida, de quem eu sou. Querer, todo mundo quer, mas poucos chegam lá, pois assumem a postura passiva. Em meus quase 30 anos de carreira, eu nunca vi um aluno com vontade e determinação para estudar ficar à margem do caminho. Os concurseiros que eu auxiliei, por exemplo,
sempre chegaram lá. Apenas um, em toda a minha experiência, assumiu a postura passiva. Eu já tive professores péssimos na minha vida, mas nenhum deles me impediu de buscar o conhecimento necessário para a jornada que eu havia traçado para a minha vida. Se o que buscamos, o maior interesse reside em nós, isso deve ser uma bússola para nos guiar, pois ninguém faz ou fará isso por nós. Portanto, aprendizado exige reflexão e atitude ativa. Isso é de cada um. O seu objetivo, o seu sonho determinam o quanto você está realmente decidido a dar o próximo passo. Eu poderia te perguntar: quantos livros você já comprou e não leu? Não basta ter o conhecimento à nossa disposição se não acessamos esse conhecimento. Isso é atitude passiva. Assim como não basta querer, é preciso agir. Comprar um livro é uma coisa, estudá-lo é outra completamente diferente. Além disso, uma ilusão que as pessoas criam em relação aos livros é que basta lê-lo que já estaremos de posse do conhecimento. Mas ler não é estudar. Essa ideia não passa de uma ilusão. Já se perguntou quantas vezes você teve que reler o mesmo texto porque minutos depois já não se lembrava do que havia lido? Já não se lembrava de nada? A leitura sem foco, sem um projeto que a direcione, provavelmente não vai ficar em você. Por isso, esse ato, ou seja, essa postura, é uma postura passiva. E isso é o quê? Um perigo, porque você vai andar em círculo, se iludir, acreditando que está estudando, mas na verdade você está apenas perdendo tempo. Portanto, não caia nesse erro. No mercado, existem muitos cursos de videoaulas por aí, mas só assistir a elas não é estudar. Assim como não é estudar ter um amontoado de textos e livros se você não tem uma atitude ativa diante desses materiais. E o resultado vai ser você considerar o curso ou esse texto algo superficial. E o que você faz? Compra outro curso para resolver o problema. Eu conheço muitas pessoas que já investiram, que gastam rios de dinheiro comprando mais e mais cursos, quando os cursos que elas têm teriam atendido de forma tranquila as necessidades dela. Se tivessem realmente estudado e não assistido a esses materiais e não lido apenas os textos. Assim, se você é o tipo de pessoa que já comprou vários cursos e não aprendeu, comece a se perguntar se o problema não está em você, se a sua atitude não está errada diante desses materiais. Eu começo a partir de hoje uma série de vídeos falando de processos pelos quais você pode percorrer para alcançar a conquista de passar de forma fácil em concursos públicos. Assista cada um dos vídeos da série e pratique os ensinamentos, as dicas que são aqui apresentadas. Você perceberá que aos poucos você construirá uma postura ativa diante do ato de estudar para concurso, adaptando os ensinamentos ao seu ritmo e às suas necessidades. Sucesso e até o próximo vídeo.